Você perder a camisa 10, eu acho que vai muito mais na vaidade do atleta, e a gente sabe que o Gabigol é um cara extremamente vaidoso. Eu acho que essa daí é a maior punição que ele poderia ter. Vamos lá, nos bastidores, o Flamengo tentou fazer com que ele e o empresário, o staff, confirmasse a foto. Porque o Flamengo, quando pune, é porque tem a certeza que a foto existiu. Óbvio, na minha opinião, ali, em nenhum momento ele demonstrou estar, de fato, arrependido. Eu acho que ele estava dando esse pedido de desculpa porque ele entendeu que, se ele não fizesse isso, a idolatria dele, que já caiu muito, não iria mais existir com a torcida do Flamengo. Mas eu penso o seguinte, o pacote Gabigol não está mais valendo a pena ao Flamengo. Estamos falando de um jogador que tem o maior salário atualmente no elenco. Estamos falando de um jogador que a última partida dele boa, que eu me lembre, foi no Mundial do ano passado, de lá para cá, queda livre. Estamos falando de um jogador que está dando problema para o Flamengo em questão de imagem, em relação à suspensão no doping. Estamos falando de um jogador que está custando caro para o departamento jurídico do Flamengo, para o Flamengo defendê-lo na justiça e tentar fazer com que ele não fique punido. Salve, salve, nação! Vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo. Vamos reagir aqui ao pessoal da SBT Esportes. Programa do canal SBT Rio, que trouxe todas as notícias e informações atualizadas do nosso Mengão. E Vene Casagrande, jornalista que acompanha o Flamengo diariamente, revelou quem vazou a foto. Isso mesmo. Fica até o final para saber tudo sobre o nosso Mengão. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Pipoca, gente, será que o homem hoje tá nervoso ou tá calminho? Hashtag SBT Esporte Rio, Vene Casagrande. O Gabigol falou, né? Enfim, falou. E ele disse que demorou. Não. Enfim, confirmou. Ele disse Demorou que não é uma montagem. Não, calma aí. Vamos por parte. No primeiro momento, ele, a assessoria e o empresário dele garantiram que era uma montagem, que era uma fake, que eles estavam atrás da pessoa que fez a montagem e a fake para poder ver o que aconteceu. Confirmou o evento, confirmou a presença das pessoas, mas negou a foto 2 vezes. E aí, na terceira vez, ele foi e confirmou, dando uma entrevista ao portal UOL. Ele disse que de fato é verdade, só que no primeiro momento ele ficou tão espantado com a situação, tão incrédulo, não sabia como reagir, que acabou negando. Mas antes da gente falar dessa entrevista, a gente tem que contar a parte. Vamos lá. Vamos. Quando ele foi punido, e ele foi punido em 10% do salário CLT, não é nem o salário total, e perdeu a camisa 10, eu acho que essa é a maior punição que ele poderia ter, porque mexeu no ego dele. No salário vai mexer pouco. A verdade é essa. É uma multa bem pequena comparado ao que ele ganha por mês. O salário mexeu pouco. E a gente já debateu o que o salário mexe com o jogador. Você perder a camisa 10, eu acho que vai muito mais na vaidade do atleta, e a gente sabe que o Gabigol é um cara extremamente vaidoso. Eu acho que essa daí é a maior punição que ele poderia ter. Vamos lá, nos bastidores, o Flamengo tentou fazer com que ele e o empresário, o staff, confirmasse a foto. Porque o Flamengo, quando pune, é porque tem a certeza que a foto existiu. Óbvio, não era apenas 2 funcionários que estavam lá, eram 6 funcionários. O Flamengo tem informação que 6 funcionários estavam presentes. Se acata também. É isso. Só que o empresário, o jogador e o staff, a assessoria, não quiseram confirmar no primeiro momento, continuaram negando. A pergunta que fica é, se o público, a mídia, a torcida tivesse acreditado que era mentira, ele em algum momento iria confirmar que a foto é verdadeira? Eu vou ser bem sincero, eu não acredito nisso. Inclusive, você assistindo a entrevista, é importante você assistir a entrevista, não apenas ler. Na minha opinião, ali, em nenhum momento ele demonstrou estar, de fato, arrependido. Eu acho que ele estava dando esse pedido de desculpa porque ele entendeu que, se ele não fizesse isso, a idolatria dele, que já caiu muito, não iria mais existir com a torcida do Flamengo. Então, nos bastidores, o Flamengo tentou fazer com que ele assumisse a responsabilidade. E no primeiro momento ele não quis assumir. E depois de 3 dias ele foi falar sobre o assunto e acabou confirmando que de fato é verdade, que não vai se repetir. Enfim, falou um monte de coisa, falou que quer ficar no Flamengo. Eu acho o seguinte, já
beleza, pediu desculpas, desculpas aceitas, mas a minha opinião em relação ao Gabigol e Flamengo não vai mudar. E não vai mudar por causa desse fato. Eu acho que esse fato foi a gota d'água. Gota d'água não, foi a cachoeira d'água. É porque é algo muito importante, é algo muito grave o que ele fez. Mas eu penso o seguinte, o pacote Gabigol não está mais valendo a pena ao Flamengo. Estamos falando de um jogador que tem o maior salário atualmente no elenco. Estamos falando de um jogador que a última partida dele boa, que eu me lembre, foi no Mundial do ano passado, de lá para cá, queda livre. Estamos falando de um jogador que está dando problema para o Flamengo em questão de imagem, em relação à suspensão no doping. Estamos falando de um jogador que está custando caro para o departamento jurídico do Flamengo, para o Flamengo defendê-lo na justiça e tentar fazer com que ele não fique punido. Estamos falando de um jogador que está custando extremamente caro e dentro de campo não rende mais. A verdade é essa. Gente, durante a pandemia, o Gabigol foi pego debaixo da mesa de um cassino clandestino. A torcida abraçou. Por quê? Porque ele estava rendendo dentro de campo. A gente está falando de um jogador que recentemente foi aplaudido e abraçado pela torcida do Flamengo, mesmo ele estando errado, e o Pedro chegou a ser xingado porque a torcida queria ver o Gabigol dentro de campo. Estamos falando de um jogador que fez a torcida xingar o Landim por conta da renovação de contrato, mesmo ele estando mal. Só que agora ele extrapolou todos os limites possíveis. Pediu desculpa, ok, beleza. Só que a relação Flamengo e Gabigol, na minha opinião, tem que ter um ponto final. Porque ele passou de todos os limites. A pergunta que o jornalista que fez a entrevista poderia fazer é o seguinte: por que vestir a camisa do Corinthians? Ele falou que na periferia isso é normal, com todo respeito, Gabigol. Não é normal na periferia nem em lugar nenhum. Eu ainda acho que ele foi preconceituoso quando ele fala isso. Ele foi muito mal na entrevista. Se você olhar, o tempo todo ele está dando risadinha. Tá rindo de quê, Gabigol? É algo muito sério. E a pergunta é, por que vestir a camisa do Corinthians? Um clube que flertou com ele, um clube que garante que ele deu sim a uma proposta no começo do ano. E qual é a credibilidade que o empresário tem hoje em dia quando fala assim, não, mentira, em nenhum momento a gente deu ok pro Corinthians. Eu não consigo mais acreditar no empresário. Se ele garantiu que a foto era mentira mesmo sabendo que a foto era verdadeira. Sabe qual é o grande problema nisso? Ninguém tem coragem de chegar pro Gabigol e dizer não a ele. Estamos falando de um atleta que é extremamente mimado. Alguém deveria falar, um pai, uma mãe falar, Gabriel, você está errado. Assume a responsabilidade, diz que errou, fala qualquer coisa, diz que estava pagando uma aposta, qualquer coisa, que acha a camisa bonita, mas assume a responsabilidade. Fernandinha Maia, eu fui xingado, eu fui criticado, ameaçado, porque vários acreditaram que de fato a foto era mentira, e sendo que a culpa era do jornalista que estava noticiando a foto. Então, se as pessoas tivessem acreditado que a foto era mentira e que o Flamengo não tivesse a confirmação nos bastidores que a foto é verdade, em nenhum momento ele teria assumido que ele errou e que de fato a foto é verdadeira. E sabe quem é seu mentiroso? O jornalista. É sempre culpa da imprensa. E a gente aqui, que trabalha nesse programa, eu sempre falo isso aqui, Flavinho, eu trabalho com 2 apuradores, que é Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Eu não sou apuradora. Nunca fui, não tenho pretensão e nem talento de ser, porque você tem que ser muito talento, você tem que nascer para isso, a apuração não é uma coisa fácil, você é jornalista, você sabe disso. E aí, como em qualquer carreira, o jornalismo também, cada um tem uma função. E a deles 2 é ser apuradores, né? Eles são 2 grandes apuradores. Eu, às vezes, recebo muitas informações e eu não passo porque eu não sou apuradora. Não é o meu perfil de jornalismo. E eles são. E aí você recebe uma informação, se vai fazer bem ou não para o seu clube, é uma informação. E assim, a gratidão para o jornalista de apurar com verdades, porque no mundo de fake news que a gente vive hoje, a gente tem uma pessoa que vive e ganha dinheiro e tem o seu trabalho bem, de uma forma remunerada para apurar, ela tem um compromisso com a ética, com a verdade, com tudo isso e tem técnicas e ferramentas para apuração. Não é o que você recebe no WhatsApp. Porque muitas vezes é fake news. Então a gente tem jornalistas como ele para apurar e trazer para você informação prontinha. E aí você gostando ou não da informação, a culpa não é do sofá que tá com a amante e o cara. A culpa é da amante do cara e não do sofá, né? No caso, você é o sofá. Faz o trabalho dele. Isso. E a gente sabe que é com muita responsabilidade. Não caiu assim no colo do Vene. A foto eu saí publicando. Ele já passou pra gente aqui os bastidores da história. Ele procurou saber a origem da foto, conversou com pessoas ligadas pra aí sim virar público e revelar, porque ele foi atrás antes, né, da informação. Ô, Flavinha, a gente tem uma enquete, inclusive,
Ele tá achando que só... Aliás, eu falei que eu não sou apuradora? Eu sou. E eu recebi essa semana uma foto no meu WhatsApp, apurei. Tá tudo apurado, tá tudo certo. Eu até perguntei pro Diego se eu vou contar como foi essa apuração. Tu fez eu tava grupo num no grupo, WhatsApp? eu tava num grupo, recebi, É a sério? pessoa Tá- tirou um tá- print, tá- é sério. é sério, Falou tá que não sabia como é que printaram. Eu sei quem é, mas eu não vou falar porque eu não revelo fonte. Aí eu liguei pro Diego, falei, posso botar no SBT? Aí ele disse, pode. É uma outra foto do Gabigol. Põe na tela. Imagina Passou do que limite, zoeira Gabigol. aí. Passou do limite. Que zoeira aí. Ah, aí ele já se pronunciou. Falou que é montagem. É montagem. Você olha aqui, eu dei um zoom. Eu vi o cordão. Isso aqui é um cordão de ouro. Isso aqui tá pendurado aqui. A pessoa que fez a montagem conseguiu, ela não tem. Isso aqui... E agora? Eu Felipe? posso ser sincero? Ah. Se fosse a foto do Vasco, a camisa do Vasco, talvez não tivesse tanto problema. Sabe por quê? Além do lado afetivo que acontece quando ele, entre aspas, trai o torcedor botando a camisa do Corinthians, tem também o lado comercial. Estamos falando de uma empresa que vai investir mais de 100 milhões de reais no Flamengo. Daqui a pouco vamos que é falar a casa de disso. apostas. Vamos E falar aí o Corinthians é patrocinado por uma casa de apostas concorrente. A verdade é essa, ele passou de todos os limites, ele conseguiu desagradar gregos e troianos. Dentro do Flamengo, todo mundo ficou revoltado com essa situação. E eu vou brincar, olha Os aqui. bastidores Que é isso, me fizeram Moreno? uma analogia Ele em não é relação assim. ao ambiente com o Gabigol. Sabe, vou falar a mesma analogia que a pessoa do Flamengo me falou. Sabe a época de escola que tem aquele cara que faz uma besteira absurda e que no dia seguinte é punido? E ninguém fica perto dele, é basicamente isso. Ninguém fica perto do Gabigol, ninguém quer se envolver com essa situação. Não é que o elenco, entre aspas, está cagando e andando para ele, não é isso. A questão é, ele perdeu a força até dentro do elenco. Até aqueles que davam um certo apoio para ele não é uma pessoa extremamente próxima de todo mundo e ele deixa isso muito bem claro. Só que até aqueles que eram bem próximos, hoje já não dão mais tanto apoio assim. Na verdade, o elenco estava preocupado é se o Marcinho, que é o supervisor que aparece na foto, seria demitido. A preocupação do elenco era muito mais essa do que com o próprio Gabigol. Olha só, pra gente falar aqui, gente, é uma grande montagem a camisa do Vasco, tá bom? A gente tava brincando, como é de praxe sempre. Aqui nesse programa foi uma montagem. Aí agora o que empresário confirma, fala que é verdade. É uma montagem a do Vasco, mas a do Corinthians não é não. Olha aí, quem deve ganhar a camisa 10 do Flamengo, vota lá, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique ou Pedro. Você pode votar lá no nosso Twitter, @SBTRio, e também no nosso Instagram, @SBTRio Oficial. Flavinho, vota você primeiro? Arrascaeta, pra mim, já deveria estar com ela antes até dela ir pro Gabigol, já deveria ter ido pro Arrascaeta, já era um momento que indicava que o Arrascaeta merecia mais a 10, eu acho que tá melhor no Flamengo, pelo momento e até pela posição, né? O Arrascaeta é aquele meia clássico, um cara que tem a cara da camisa 10, muito mais do que o Gabigol. Nessa história aí que eu achei engraçada a desculpa do Gabigol, foi um trecho que ele falou, eu não sabia que ia viralizar, que ia dar nisso tudo. Ah, mas isso justifica? Então o cara comete um crime e se ninguém souber, uma traição, ninguém ia saber. Tá tudo bem, aí vazou, é culpa de quem vazou. Não, cara, você cometeu um erro, independente se descobrisse ou não, o erro tá aí, o fato não muda, né? A gente não pode segurar um microfone com outra canopla, né, Flavinho? Nem pra tirar uma meu foto, Deus né? do céu, Ô, Venê, por favor. vota em quem ali, ó? Então, antes de votar, eu posso dar uma informação sobre isso aí? Ninguém vai assumir a camisa 10 nesse momento. Ah, o Flamengo não vai passar para ninguém. O Flamengo vai, entre aspas, aposentar a camisa 10 nesse momento. Ele não vai oferecer a 10 para o Arrascaeta, nem para o De La Cruz, nem para ninguém. Nesse momento, ninguém vai usar a 10. Isso é uma informação, Isso é hein, informação. gente? E eu vou ser sincero. Nesse momento, eu acho que eu não ofereceria para ninguém. Por exemplo, o De La Cruz joga muita bola, mas acabou de chegar ao Flamengo. Eu acho que tem que respeitar a história de outros jogadores que estão no clube há muito tempo. Sim. Eu ofereceria, por exemplo, o Arrascaeta, até mesmo para o Bruno Henrique. Para o Pedro, não, que eu acho que o Pedro combina mais com a 9. Bruno Henrique e Arrascaeta, eles têm a possibilidade de assumir essa 10. Só que, nesse momento, é melhor evitar você oferecer a 10 para alguém.
pode pegar mal, sabe? Basicamente também o jogador até se pra sentir quem mal. recebe. Exatamente. Até para quem recebe. Para- Por mais que tenha sido isso. um erro do Gabriel, você falou em relação à escola, quando a gente se afasta, que é o cancelamento social, né? Isso é muito ruim, né? Ele fez o erro dele, ele vai pagar do jeito dele, né? A pessoa se afastar e tal, não faça isso na escola. Você viu alguém que fez uma besteira, você deixar a pessoa de lado, né? Conversa com ela, dá uma ideia, dá uma conversa, né? Fala. A pessoa vai ser punida. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco aí sobre essa última reportagem do programa da SBT Rio, né? Vamos deixar aí o link do canal deles na descrição como forma de créditos e pedir para todo mundo se inscrever e acompanhar o seu excelente trabalho, principalmente no que diz respeito às notícias do Flamengo, né? Vene Casagrande e os demais jornalistas sempre trazendo e sempre deixando o torcedor rubro-negro bem informado de tudo o que acontece sobre o maior clube do nosso Brasil. Então, sobre essa questão da foto vazada, né? Todos nós sabemos que Gabigol cometeu um erro gravíssimo ao vestir a camisa do Corinthians, uma equipe que recentemente demonstrou interesse em contratá-lo para ser o novo jogador, né? Infelizmente, essa foto que foi tirada na casa dele vazou e Vene Casagrande quem postou, né? A pessoa que enviou para um grupo que Vene Casagrande estava, ele recebeu a foto e, é claro, buscou informações a respeito da veracidade da imagem e ele acabou sendo confirmado por algumas pessoas que de fato ele estava com a camisa do Corinthians. Daí então Vene Casagrande postou essa foto aí em suas redes sociais e gerou muita polêmica. E de fato, se Gabigol não tivesse vindo a público aí confirmar, né, a assessoria dele confirmou depois, todos nós estaríamos pensando que essa imagem era montagem e que inclusive saiu informações logo depois que a assessoria dele negou que aquela foto era montagem, mas as informações foram batendo, né? Vene Casagrande buscou mais detalhes sobre essa imagem de pessoas que estavam naquele momento na casa do jogador e que confirmaram a imagem era verdadeira. Gabigol de início até negou, mas ontem mesmo ele foi entrevistado pelo programa da UOL Esportes, confirmou a veracidade dos fatos e pediu desculpas publicamente. É claro que o torcedor rubro-negro ficou bastante chateado, não porque ele vestiu a camisa, mas principalmente porque de início ele negou. Como pode? Ele teria que ter ficado calado e vir a público só depois que ele tivesse conversado com familiares, tivesse descoberto quem foi que vazou essa imagem. Não é feio, não é vergonhoso você assumir um erro. Agora você negar, primeiramente, pelo amor de Deus, ainda mais ele que é ídolo do Flamengo. Gabigol hoje tem uma história belíssima com a camisa do Flamengo, né? Principalmente porque nas Libertadores da América que o Flamengo conquistou, os gols foram dele. Então, ele tem que entender que é ídolo do Flamengo e não pode cometer esse tipo de coisa. Com certeza, o torcedor rubro-negro ficou muito chateado, até porque sabe que ele não vestirá mais a camisa do Flamengo na próxima temporada, pois a diretoria já decidiu, não vai procurá-lo para renovar o seu contrato, né? Gabigol está com seus meses contados para vestir a camisa do Flamengo. E tem gente que inclusive informa que o Flamengo tem interesse em negociá-lo já nessa próxima janela de transferência, que é no meio do ano. Porque não há mais clima, porque devido a essa atitude, o jogador se queimou bastante, principalmente com o torcedor rubro-negro, né? Como vai ser o psicológico do jogador ao entrar em campo com o Maracanã lotado, né, e com certeza receber uma vaia enorme. Gabigol será vaiado e muito pelos torcedores rubro-negros devido a essa atitude. E não só essa atitude, várias outras que ele, quando jogador do Flamengo, cometeu. Então, na minha opinião, não tem mais clima para Gabigol vestir a camisa do Flamengo e infelizmente agora é aceitar que o fim desse ciclo chegou. Então agora o Flamengo precisa contratar um novo jogador para a posição, principalmente porque nesse momento tem Bruno Henrique, tem Pedro, tem Carlinhos, mas Carlinhos ainda não se adaptou com a camisa rubro-negra e Bruno Henrique também joga em um setor totalmente diferente.
Gabigol saindo do time, o Flamengo vai ter que ir ao mercado da bola em busca de um novo jogador. E de acordo com informações aí trazidas por Vene Casagrande, o Flamengo vai, por um tempo determinado aí, aposentar a camisa 10. Nesse momento, nenhum jogador vai herdar a 10 de Gabigol. Pelo contrário, vai ficar um pouco aposentada aí para ver se tem algum jogador que mereça vesti-la. Todos nós sabemos que a 10 foi eternizada por Zico, o maior jogador de todos os tempos que passou pelo Flamengo. E tinha muitas pessoas ainda comparando o Gabigol com o Zico, né? Infelizmente, essa comparação está longe de chegar. Não só pelos títulos conquistados, não só pela grandeza de Zico, mas principalmente pelas atitudes de Gabigol, que infelizmente às vezes passa dos limites, e isso prejudica e muito, né, a sua idolatria com relação ao nosso Mengão. Portanto, a 10 nesse momento não será vestida, não será herdada por nenhum jogador do Flamengo, mas tem alguns nomes aí, né, que de acordo com a pesquisa da SBT Rio, o Flamengo poderia dar a 10. Bruno Henrique, né, De La Cruz, Pedro e Arrascaeta, né? Arrascaeta quem vem ganhando aí essa votação. E na minha opinião seria o jogador ideal para vestir a camisa 10. Arrascaeta tem uma regularidade incrível com a camisa do Flamengo, sem falar que o comportamento dele fora de campo é excelente. Ninguém vê Arrascaeta se envolvendo em polêmica, ninguém vê Arrascaeta fazendo coisas erradas quando sai do clube de regatas do Flamengo, quando não está cumprindo seu papel de trabalhador no clube. Pelo contrário, Arrascaeta é um exemplo de jogador, é um exemplo de pessoa e que inclusive jogou muitas partidas machucado, né, sem estar 100%. Então, se tem um jogador nesse momento que cairia bem a camisa 10, na minha opinião, seria Arrascaeta. E na sua opinião, quem deve vestir a camisa 10? Participe e deixa a sua opinião nos comentários.